Boa tarde, amigos. Esse vídeo aqui eu prometo que vai ser mais curto, né? E como vocês estão vendo pelo título, hoje eu vou ler o polêmico motu próprio Traditionis Custodes, do Papa Francisco. Compartilhar. Aqui. Carta apostólica em forma de motu próprio do Sumo Pontífice Francisco, Traditionis Custodes, sobre o uso da liturgia romana anterior à reforma de 1970. Guardiões da tradição, os bispos, em comunhão com o bispo de Roma, constituem o princípio visível e o fundamento da unidade nas suas igrejas particulares, sob a moção do Espírito Santo, mediante o anúncio do Evangelho e por meio da celebração da Eucaristia, eles governam as igrejas particulares que lhes estão confiadas. Para promover a concórdia e a unidade da igreja, com paternal solicitude para com aqueles que em algumas regiões aderiram às formas litúrgicas anteriores à reforma querida pelo Concílio Vaticano II, os meus veneráveis predecessores, São João Paulo II e Bento XVI, concederam e regulamentaram a faculdade de utilizar o Missal Romano, publicado por São João XXIII no ano de 1962. Desse modo, queriam facilitar a comunhão eclesial àqueles católicos que se sentem ligados a algumas precedentes formas litúrgicas e não a outras. Na cena da iniciativa do meu venerado antecessor Bento XVI de convidar os bispos a uma avaliação da aplicação do motu próprio Summorum Pontificum, 3 anos após a sua publicação, a Congregação para a Doutrina da Fé levou a cabo uma ampla consulta aos bispos no ano 2020, cujos resultados foram ponderadamente considerados à luz da experiência adquirida nesses anos. Ora, tendo em conta os desejos formulados pelo episcopado e ouvido o parecer da Congregação para a Doutrina da Fé, desejo com esta carta apostólica prosseguir mais ainda na procura constante da comunhão eclesial. Por isso, considerei oportuno estabelecer o seguinte. Artigo 1. Os livros litúrgicos promulgados pelos santos pontífices Paulo VI e João Paulo II, em conformidade com os decretos do Concílio Vaticano II, são a única expressão da lex orandi do rito romano. Artigo 2. Ao bispo diocesano, enquanto moderador, promotor e guardião de toda a vida litúrgica na igreja particular a si confiada, compete regular as celebrações litúrgicas na sua diocese. Portanto, é de sua exclusiva competência autorizar o uso do Missale Romano de 1962 na diocese, seguindo as orientações da Sé Apostólica. Artigo 3. O bispo nas dioceses em que até agora haja a presença de um ou mais grupos que celebram segundo o missal anterior à reforma de 1970, verifique que tais grupos não excluam a validade e a legitimidade da reforma litúrgica, das determinações do Concílio Vaticano II e do magistério dos sumos pontífices. Indique um ou mais lugares onde os fiéis aderentes a estes grupos se possam reunir para a celebração eucarística, mas não nas igrejas paroquiais e sem erigir novas paróquias pessoais. Estabeleça no lugar indicado os dias em que são permitidas as celebrações eucarísticas com o uso do missal romano promulgado por São João XXIII em 1962. Nestas celebrações, as leituras sejam proclamadas em língua vernácula, usando as traduções da Sagrada Escritura para uso litúrgico aprovadas pelas respectivas conferências episcopais. Nomeie um sacerdote que, como delegado do bispo, seja encarregado das celebrações e do cuidado pastoral de tais grupos de fiéis. O sacerdote seja idôneo para tal encargo, seja competente em ordem à utilização do mensário romano anterior à reforma de 1970. Tenha um conhecimento da língua latina que lhe permita compreender plenamente as rúbricas e os textos litúrgicos. Seja animado de uma viva caridade pastoral e de um sentido de comunhão eclesial. Efetivamente, é preciso que o sacerdote encarregado tenha a peito não só a celebração digna da liturgia, mas também o cuidado espiritual dos fiéis. Proceda nas paróquias pessoais erigidas, canonicamente em benefício desses fiéis, a uma conveniente avaliação de sua efetiva utilidade
para o crescimento espiritual e avalie se são ou não de manter. Terá o cuidado de não autorizar a constituição de novos grupos. Artigo 4. Os presbíteros ordenados após a publicação do presente motu próprio que pretendam celebrar com o missário romano de 1962 devem dirigir um requerimento formal ao bispo diocesano, o qual, antes de conceder a licença, consultará a Sé Apostólica. Os presbíteros que já celebrem segundo o missário romano de 1962 requererão ao bispo diocesano licença para continuar a valer-se dessa faculdade. Artigo 6. Os institutos de vida consagrada e a sociedade de vida apostólica, erigidas a seu tempo pela Comissão Pontifícia Ecclesia Dei, passam a submeter-se à competência da Congregação para os institutos de vida consagrada e a sociedade de vida apostólica. Artigo 7. A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos e a Congregação para os Institutos da Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica exercitarão a autoridade da Santa Sé para as matérias de sua competência, velando pela observância dessas disposições. Artigo 8. São revogadas as normas, instruções, concessões e costumes anteriores que se verifiquem não estarem conformes a quanto disposto no presente motu próprio. Tudo o que deliberei com esta carta apostólica em forma de motu próprio, ordeno que seja observado em todas as suas partes. Não obstante, qualquer coisa contrário, mesmo que digna de especial menção, e estabeleço que seja promulgado mediante publicação no Diário do Observatório Romano, entrando de imediato em vigor e posteriormente seja publicado no Comentário Oficial da Santa Sé, Ata Apostólica Sedes. É isso. A carta mesmo é só isso, né? E para complementar, vamos ler essa matéria aqui. Reescrito do Papa esclarece 2 pontos do motu próprio Tradições Custódias, no Vatican News, né? Francisco reitera de modo inequivocável o que foi estabelecido no documento, ou seja, que o uso das igrejas paroquiais para grupos que celebram o rito pré-conciliar, bem como o uso do antigo missal por sacerdotes ordenados depois de 16 de julho de 2021, só pode ser concebido pelo bispo após receber a autorização da Santa Sé. O Papa o fez com um rescrito ligado à audiência concedida na segunda-feira, 20 de fevereiro, ao prefeito do Dicastério para o Culto Divino, Cardeal Arthur Roche. Os 2 pontos que foram objeto de diferentes interpretações e discussões recentes, inclusive na mídia, são o uso das igrejas paroquiais e a eventual instituição de paróquias pessoais para grupos que celebram o segundo missal de 1962, promulgado por João XXIII, antes do Conselho Ecumênico Vaticano II. O uso deste missal por parte de sacerdotes que foram ordenados depois de 16 de junho de 2021, ou seja, depois da publicação do motu próprio. Na realidade, o texto de Tradições Custódias já era suficientemente claro. Trata-se de 2 casos circunscritos para os quais o bispo, antes de decidir, deve solicitar a autorização do dicastério para o culto divino, que, segundo o motu próprio, exerce a autoridade da Santa Sé nessa matéria. Portanto, será o dicastério, dependendo das circunstâncias, que dará a possível aprovação ao ordinário diocesano. Depois de ter reafirmado, sem qualquer remota possibilidade de equívoco, que os 2 casos em questão são dispensas reservadas de maneira especial à Sé Apostólica, e, portanto, os bispos são obrigados a buscar a autorização da Santa Sé, o rescrito do Papa Francisco afirma: se um bispo diocesano tiver concedido dispensas nos 2 casos acima mencionados, é obrigado a informar o dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, que avaliará os casos individualmente. Portanto, na presença de concessões de igrejas paroquiais, da instituição de paróquias pessoais e do Unirio ou Estado, pelo uso do antigo missal pelos sacerdotes ordenados depois de julho de 2021, que tenham sido estabelecidos pela autoridade diocesana sem o procedimento de Roma, o bispo deve obrigatoriamente dar o passo que não deu antes, cumprindo a resposta do dicastério. Por fim, com o novo restrito papal, Francisco confirma o que foi estabelecido nas respostas aos dúbia, que surgiram após a publicação de Tradições Custódias, respostas publicadas juntamente com algumas notas explicativas em 4 de dezembro de 2021. E para terminar, eu gostaria o Dave Armstrong postou alguns artigos falando sobre o assunto, né? Acho interessante. E eu já deixo vocês devem reparar que eu não emiti opinião sobre o tal motu próprio.
porque eu não tenho. Ó, tem um negócio aqui que eu quero pegar. Beleza, tem esses artigos aqui. Vou ordenar direitinho. Os comentários dele. Ele também postou uma carta explanatória aos bispos. Vamos ler ela. Poxa, nem português não, rapaz. Eu vou tentar ler em inglês. Carta do Santo Padre Francisco para os bispos do mundo inteiro que acompanham a carta apostólica motu próprio, né, tradições custódias. Caros irmãos no episcopado, assim como meu predecessor Bento XVI fez com o Sumorum Pontífico, eu desejo acompanhar o motu próprio tradições custódias com uma carta explicando os motivos que motivaram a minha decisão. Eu falo a vocês com verdade e parresia, em nome da, da partilhada solicitude para toda a Igreja, e contribui supremamente para o bem da Igreja Universal, como o Vaticano II nos lembra. A maioria das pessoas entende os motivos que motivaram São João Paulo II e Bento XVI a permitir o uso do missal romano, promulgado por São Pio V e editado por São João XXIII em 1962, para o sacrifício eucarístico. A faculdade garantida pelo indulto da congregação do Divine Worship é a congregação da adoração divina. Só para consultar aqui, meu Deus do céu. Congregação para o culto divino. Garantido pelo indulto da congregação para o culto divino em 1984 e confirmado por São João Paulo II no motu próprio Ecclesia Dei em 1988. Estava, acima de tudo, motivado pelo desejo de acelerar a cura do cisma com o movimento de Monsieur Lefebvre. Com a intenção eclesial de restaurar a unidade da igreja, os bispos foram, então, solicitados a aceitar com generosidade as aspirações justas dos fiéis que requisitavam o uso desse missal. Muitos na igreja vieram a considerar essa faculdade como uma oportunidade de adotar livremente o missal romano promulgado por São Pio V e usá-lo em uma maneira paralela ao missal romano promulgado por São Paulo VI. Em ordem de regular essa situação, à distância de muitos anos, Bento XVI interviu para falar sobre o estado dos assuntos na igreja. Esse estado de assuntos na igreja. Muitos padres e comunidades haviam usado com gratidão a possibilidade oferecida pelo motu próprio de São João Paulo II. Underscore. Gramática é uma aventura. Você descobre uma coisa nova todo dia. Sublinhando. Sublinhando que esse desenvolvimento não era foreseeable, não era previsível. Em 1988, o motu próprio Sumorum Pontificum de 2007 intencionava introduzir uma regulação jurídica mais clara nessa área.
em ordem de permitir acesso a essas incluindo jovens, pessoas que, quando eles descobrem essa forma litúrgica, se sentem atraídos por ela e acham nela uma forma particularmente suited, né, adequada para eles, de encontrar o mistério da Most Holy Santíssima Eucaristia. Né? Most Holy é Santíssima. Só vou garantir. É Santíssima. Da Santíssima Eucaristia. Bento XVI declarou o missal promulgado por São Pio V e novamente ditado pelo abençoado João XXIII, como uma expressão extraordinária do mesmo lex orandi, garantindo uma possibilidade mais ampla para o uso do missal de 1962. Em fazer a sua decisão, eles estavam confiantes que essa provisão iria não pôr em dúvida uma das medidas-chave do Concílio Vaticano II ou minimizar, nessa forma, a sua autoridade. O motu próprio reconheceu que, no seu próprio direito, o missal promulgado por Paulo VI é a expressão ordinária do lex orandi da Igreja Católica do rito latino. O reconhecimento do missal promulgado por São Pio V como uma expressão extraordinária do mesmo lex orandi não, em maneira alguma, underrate, rebaixa, né, a reforma litúrgica, mas foi decretada com o desejo de reconhecer as orações insistentes desses fiéis, permitindo a eles celebrar o sacrifício da missa de acordo com a editio típica do missal romano promulgado pelo abençoado João XXIII em 1962 e nunca abrogado, como a forma extraordinária da liturgia da igreja. Confortou Bento XVI em seu discernimento que muitos desejavam encontrar a forma da liturgia sagrada, querida a eles, claramente aceitavam o caráter Biden, né? Biden é autoritativo, né, se não me engano. Autoritativo, né, obrigatório, que obriga a adesão, né, nesse caso aqui. Claramente aceitavam o caráter autoritativo do Concílio Vaticano II e eram fiéis ao Papa e aos bispos. Ainda mais, ele declarou ser infundado o medo de divisão em comunidades paroquiais, porque as duas formas de uso do missal do rito romano iriam enriquecer uma a outra. Assim, ele convidou os bispos a pôr de lado as suas dúvidas e medos e recepcionar as normas, atentivos que tudo iria proceder em paz e serenidade, com a promessa que ia ser possível achar resoluções no evento de sérias dificuldades, né, caso isso, em que essas sérias dificuldades viessem à luz, né, na implementação das normas, uma vez que o motu próprio, né, fosse posto em efeito. Com a passagem de 13 anos, eu instruí a Congregação para a Doutrina da Fé para circular um questionário para os bispos em relação à implementação do motu próprio Summorum Pontificum. As respostas revelam uma situação que preocupa e me entristece a mim e me persuade da necessidade de intervir. Regretavelmente, né? Lamentavelmente, perdi. Achei. Lamentavelmente, o objetivo pastoral dos meus predecessores que haviam intentado fazer tudo possível para garantir que todos aqueles que verdadeiramente possuíam o desejo por unidade iriam achar possível permanecer nessa unidade ou para descobri-la, né, de forma nova, foram
muitas vezes seriamente, né, disregarded, né, desprezadas. Uma oportunidade oferecida por São João Paulo II e com ainda maior magnanimidade por Bento XVI, intencionava recuperar a unidade de um corpo eclesial com diversas sensibilidades litúrgicas. Foi explorada para aumentar as divisões, né? Aumentar gap, no caso, é o espaço entre duas coisas, aumentar as divisões, reforçar as divergências e encorajar discordâncias que machucam a igreja, bloqueiam seu caminho e a expõem ao perigo de divisão. Ao mesmo tempo, eu estou entristecido, ao mesmo tempo, né, agora eu quero pôr ênfase nisso aqui. Eu estou entristecido por abuso na celebração da liturgia em todos os lados. Em comum com Bento XVI, eu deploro o fato que, em muitos lugares, as prescrições do novo missal não são observadas em celebração, mas, de fato, vêm a ser interpretadas como uma autorização para, ou ainda um requerimento de criatividade que leva para distorções quase unbearable é uma coisa que não dá para aguentar, né? Distorções quase inacreditáveis, né? Quase insuportáveis. Mas eu estou também entristecido que o uso instrumental do Missale Romanum de 1962 é muitas vezes caracterizado pela rejeição não só da reforma litúrgica, mas do próprio Concílio Vaticano II, clamando com asserções insustentáveis e infundadas que ele traiu a tradição e a verdadeira igreja. O caminho da igreja deve ser visto dentro da dinâmica de tradição, que origina dos apóstolos e progride na igreja com a assistência do Espírito Santo. Um estágio recente dessa dinâmica foi constituído pelo Vaticano II, onde o episcopado católico se juntou para ouvir e discernir o caminho para a igreja indicada pelo Espírito Santo. Para duvidar do concílio é duvidar das intenções desses próprios padres que exerceram o seu poder colegial de uma maneira solene com Pedro e Subpedro em um concílio ecumênico. E, numa análise final, duvidar do próprio Espírito Santo que guia a igreja. O objetivo da modificação da permissão garantida pelos meus predecessores é iluminada, né, destacada pelo próprio Concílio Vaticano II. Da vota submetida pelos bispos que emergiram. Rapaz, vou ter que colocar esse ego. Pronto, resolvi. Dos votos apresentados pelos bispos emergiu uma grande insistência sobre a participação plena, consciente e ativa de todo o povo de Deus na liturgia, segundo as linhas já indicadas por Pio XII na encíclica Mediator Dei sobre a renovação da liturgia. A Constituição Sacrosanto Concílio confirmou esse apelo, por procurar a renovação e avanço da liturgia, e por indicar os princípios que deveriam guiar a reforma. Em particular, ele estabeleceu que esses princípios preocupar ou dizer respeito. Diziam respeito ao rito romano e outros ritos legítimos onde aplicáveis. E questionou e perguntou que os ritos... nesse caso pediu. E pediu que os ritos fossem revisados cuidadosamente à luz da tradição sólida, né? Sound tradition, tradição sólida. E que eles fossem dados novo vigor para encontrar as circunstâncias e necessidades do dia presente. Com base nesses princípios, a reforma da liturgia foi empreendida. A reforma da liturgia foi empreendida com a sua maior expressão no Missal Romano, publicado em Editio Típica por São Paulo VI e revisado por São João Paulo II. Deve-se, portanto, ser mantido que o rito romano, adaptado tantas vezes sobre o curso de séculos, de acordo com as necessidades da época, não só seja preservado, mas renovado
em observância fiel da tradição. Quem quer que deseje celebrar com devoção de acordo com as formas mais antigas da liturgia, pode encontrar no Missal Romano Reformado, de acordo com o Vaticano II, todos os elementos do rito romano, em particular o cânone romano, que constitui um dos seus elementos mais distintivos. A razão final para a minha decisão é essa. É isso. Cada vez mais claro nas palavras e atitudes de muitos é a estreita conexão entre a escolha das celebrações de acordo com os livros litúrgicos anteriores ao Concílio Vaticano II e a rejeição da Igreja e suas instituições em nome do que se chama de a verdadeira Igreja. Nós estamos, o ano aqui no caso, né, alguém, né, nesse caso nós estamos lidando aqui com um comportamento que contradiz a comunhão e nurturs, né, alimenta a tendência divisiva. Citando aqui, eu não lembro que carta é essa, mas eu li, eu sei que está na Bíblia. Eu pertenço a Paulo, pertenço em vez disso a Apolo, pertenço a Cefas, eu pertenço a Cristo, etc. Contra o que, contra o qual o apóstolo Paulo vigorosamente reagiu. Em defesa da unidade do corpo de Cristo, eu estou constrained, né? Eu estou obrigado a revogar a faculdade garantida pelos meus predecessores. O uso distorcido que tem sido feito dessa faculdade é contrário para as intenções que levaram a garantir a liberdade de celebrar a missa com o missário romano de 1962. Porque as celebrações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, que é o sacramento da unidade. Eles devem, portanto, ser carried out, né, feitos em comunhão com a Igreja. O Concílio Vaticano II, enquanto reafirmou os laços externos de incorporação na Igreja, a profissão de fé, os sacramentos, a comunhão, afirmou com Santo Agostinho que para permanecer na Igreja, não só com o corpo, mas também com o coração, é a condição para a salvação. Caros irmãos no episcopado, Sacrosanto Concílio explicou que a Igreja, o sacramento da unidade, é isso, né? É assim, porque é o povo santo reunido e governado sob a autoridade dos bispos. A Lumen Gentium, enquanto recalem, né, relembrando que o bispo de Roma é o princípio visível e permanente e fundação da unidade, tanto dos bispos quanto da multitude dos fiéis, eu sei o que é, mas não sei traduzir. Vou tentar traduzir aqui. States é afirmar, né? Mais ou menos isso. A Lumen Gentium, enquanto reafirmando que o bispo de Roma é o princípio visível e permanente e fundação da unidade, tanto dos bispos quanto da multitude dos fiéis, afirma, né, mais ou menos, que vocês, os bispos, são o princípio visível e fundação da unidade das suas igrejas locais, em que e através do qual existe a una e única Igreja Católica. Né? Only na prática, nós normalmente traduziria como a única, né? A primeira e única. A primeira e única Igreja Católica. Respondendo a seus pedidos, eu tomo a firme decisão de abrogar todas as normas, instruções, permissões e costumes que precedem o presente motu próprio, e declaro que os livros litúrgicos promulgados pelos santos pontífices Paulo VI e João Paulo II, em conformidade com os decretos do Concílio Vaticano II, constituem a expressão única do lex orandi do rito romano. Eu tomo conforto nessa decisão do fato que, depois do Concílio de Trento, São Pio V também abrogou todos os ritos que não podiam
clamar para si mesmos uma antiguidade provada, estabelecendo para toda a Igreja Latina um único missale romano. Por 4 séculos, esse missale romano, promulgado por São Pio V, foi, portanto, a expressão principal do lex orandi do rito romano e funcionou para manter a unidade da Igreja. Sem negar a dignidade e grandiosidade desse rito, os bispos se juntaram em concílios ecumênicos para pedir que ele fosse reformado. A sua intenção foi que os fiéis não assistam, né, ao missal como estrangeiros, né, como estranhos e espectadores silenciosos no mistério da fé, mas com um entendimento total dos ritos e orações, participariam da ação sagrada conscientemente, piamente e ativamente. São Paulo VI, relembrando que o trabalho de adaptação do missal romano já havia sido iniciado por Pio XII, declarou que a revisão do missal romano, carregada à luz de antigas fontes litúrgicas, teve o objetivo de permitir à Igreja não conheço essa expressão. Levantar. Permitir à Igreja se levantar na variedade de linguagens uma única e idêntica oração, que expressava a sua unidade. Essa unidade eu entendo restabelecer através do rito, através da Igreja do rito romano. O Concílio Vaticano II, quando descreveu a catolicidade do povo de Deus, reafirmou que, dentro da comunhão eclesial, existem as igrejas particulares que desfrutam de suas próprias tradições, sem prejudício, né, sem inimizade para o primado da cadeira de Pedro, que preside sobre a comunhão universal da caridade. Garante a diversidade legítima e, juntos, garantem que o particular não apenas não machuque o universal, mas, acima de tudo, o sirva. Enquanto, no exercício do meu ministério em serviço da unidade, eu tomo a decisão de suspender a faculdade garantida pelos meus predecessores, eu peço a vocês para dividir comigo esse burden, né? Burden é luto, mais ou menos, fardo. Dividir comigo esse fardo. Cadê? Com uma forma de participação na solicitude de toda a igreja, né, própria aos bispos. No moto próprio, eu tenho desejado afirmar que diz respeito ao bispo como moderador, promotor e guardião da vida litúrgica da igreja, na qual ele é o princípio de unidade e regular as celebrações litúrgicas. Diz respeito a vocês autorizar em suas igrejas, como ordinários locais, o uso do Missário Romano de 1962, aplicando as normas do presente motu próprio. Diz respeito a vocês proceder de forma a retornar para uma forma de celebração unitária e determinar, caso por caso, a realidade dos grupos que celebram com esse missal romano. Indicações sobre como proceder em suas dioceses são ditados por dois princípios. Em uma mão, para prover para o bem daqueles que são enraizados na forma prévia de celebração e precisam retornar no devido tempo para o rito romano promulgado por São Paulo VI e João Paulo II, e, em outra mão, para descontinuar a ereção de novas paróquias pessoais ligadas mais ao desejo, desire wishes, né? Na prática é tudo desejo, né? Para o português se traduzido por desejo. Aos desejos de padres individuais do que à necessidade real do santo povo de Deus. Ao mesmo tempo, eu peço a vocês que sejam vigilantes
em garantir que cada liturgia seja celebrada com decoro e fidelidade para os livros litúrgicos promulgados depois do Vaticano II, sem as, excentricidades que podem facilmente degenerar em abusos. Seminaristas e novos padres devem ser formados na observância fiel das prescrições do missal e livros litúrgicos, em que é refletido a reforma litúrgica desejada pelo Vaticano II. Sobre vocês eu invoco o Espírito do Senhor ressuscitado, que ele possa fazer vocês fortes e firmes em seu serviço para o povo de Deus, confiado a vocês pelo Senhor, para que o seu cuidado e vigilância expresse comunhão, mesmo na unidade de um único rito, em que é preservada a grande riqueza da tradição litúrgica romana. Eu rezo por vocês, vocês rezem por mim. Tem terceiro minuto? No caso, lembrando de me mostrar aqui, explicando isso aqui. Assim, depois de ler o moto próprio e essa carta do Papa explicando, eu posso até achar que a decisão dele possa, não sei se foi mesmo, pode ser que tenha sido exagerada. Agora, que a razão dele corresponde à realidade, corresponde mesmo. Infelizmente, corresponde. Essa página aqui do Dave Armstrong é evidência disso, né? O tanto de gente maluca e gente mal intencionada, né, de pseudo-rabino, né, rabino católico, e de gente abusadora, mal intencionada. No meio tradicionalista, praticamente tudo que é meio católico tem. No meio tradicionalista tem muito. E assim como no meu carismático, no meu tradicionalista também é muito fácil ganhar poder, entendeu? Ganhar influência. Então, é verdade, né? Tá certo, né? A respeito das razões dele. Tradições custódios, o céu ainda não caiu, bispos, contrário para a histeria espalhada e pânico, e hand-wringing em círculos tradicionalistas legítimos e círculos reacionários católicos radicais, depois tradições custódias, não houve um movimento massivo da parte dos bispos para suprimir ou banir, ou mesmo disparagem, né? Sei lá o que é disparagem, a missa tridentina, Coisas não mudaram muito, o que é geralmente o caso, sempre que bispos, em vez do Papa, estão em carga de alguma. Né, são os responsáveis por algo qualquer. Né? A licitação aqui, let's study the impact of the traditional Latin Mass. Citando aqui, graças a Deus, a maioria dos bispos americanos que fizeram uma declaração sobre o moto próprio garantiram permissão para o status quo continuar conforme eles estudam a questão. Nossa esperança permanece nos bispos e, por ora, eles estão demonstrando que nós temos razão para confiar que a missa latina tradicional vai permanecer uma realidade florescente. Bispos que decidam continuar a permitir a missa latina tradicional em paróquias e que decidam ainda expandir a sua avaliabilidade não seriam culpados de desobediência. Essa aqui, ó.
de mais bispos americanos, né, fazem declarações sobre a missa latina, seguindo o documento papal, né, conforme a CNA já reportou, as arquidioceses de Cidade de Oklahoma e São Francisco, junto com as dioceses de Arlington e Brownsville, permitiram a celebração da missa latina tradicional continuar de forma normal. As arquidioceses, de Baltimore, Boston, Nova Orleans, Filadélfia e São Paulo, Minneapolis, assim como as dioceses de Charlotte, Lake Charles, Madison e Pittsburgh, estão também permitindo a padres que já celebram a missa de acordo com o missal de 1962 a continuar. O bispo Donald Hain de Madison diz que padres que desejem oferecer a missa latina tradicional podem presumir a sua autorização agora, mas eles deveriam antecipar no futuro próximo que eu vou pedir a eles para me contatar para pedir autorização continuada. Eu quero garantir a todos os padres e fiéis da nossa diocese, especialmente aqueles que podem se sentir bizarros, né, podem ser traídos e desencorajados pelos desenvolvimentos atuais, da minha gratidão e suporte pelo seu amor, pelo Senhor e pela Igreja, sua fidelidade ao Evangelho e ao magistério, seu desejo profundo por santidade e a sua espiritualidade rica. Enfim, tá falando dessa forma de bispos americanos, né? Nós temos uma missa latim, bispos americanos, continuam a responder tradições custódias, pipipipopopó. Tá citando um monte de coisa aqui. Enfim, claro, Estados Unidos não é o mundo, né? Aqui é que eu tô tentando achar, rapaz, que tem um desses artigos aqui que mostra uma pesquisa feita no mundo inteiro sobre dioceses que permitiram cancelar a missa tridentina. Esse aqui é o pessoal tradicionalista fazendo chilique, né? Céu ainda intacto depois de 2 meses. Achei! Achei! Pronto, é esse site aqui. Tradiçõescustódias.info. Uma visão geral de como o motu próprio Tradições Custódias foi aplicado nas dioceses ao redor do mundo. Então, sumário geral. 257 dioceses responderam ao motu próprio Tradições Custódias ao redor do mundo. Quantas dioceses tem? 3.160. Isso quer dizer que nós apenas temos resultados de 7,2% das dioceses do mundo e de outras jurisdições, 92,8% delas presumivelmente não fizeram declarações nessa questão. À luz disso, né, as figuras são, até, tanto quanto possível, ainda mais em favor do status quo, em termos de números atuais, desde que o Sumorum Pontificum de Bento XVI beleza. 257 dioceses responderam ao motu próprio, de 3.160. 174 não suspenderam nenhuma missa tridentina. 55 suspenderam algumas missas tridentinas. E 28 suspenderam todas.
Eu posso tomar a liberdade de fazer a matemática. Cento e setenta e quatro. Não suspenderam nenhuma. 257. Das que responderam, 67,7% não suspenderam nenhuma. Se juntar com as que suspenderam apenas algumas, né? 34 mais 55. Se juntar todas que responderam e mantém pelo menos algumas mistritininas, 89% das dioceses que responderam têm mistridentina. Quase todas mantiveram a mistridentina. Das que responderam. Que é uma minoria muito baixa. Né? Deixa eu ver. Das que responderam são 8%. Então, você vê aí o que a gente tem confirmado que suspendeu todas as mistridentinas. 10% de 8%. Se eu não me engano. Pronto, eu vou procurar Costa Rica aqui. Jurisdições eclesiásticas, né? Ainda mais 7 dessas, para quem sabe que razão, são da nação pequena de Costa Rica, com uma população de 5.094 milhões em 2020. Um número entre. Se nós olharmos as figuras conhecidas do mundo, menos Costa Rica, que conta. Pronto. Eu me lembro que na época o pessoal estava publicando que a Costa Rica suspendeu tudo. Mentira. Mas realmente, Costa Rica foi um dos que mais suspenderam. Figuras mais prominentes. Estados Unidos. Total, 102 dioceses responderam. 70 não suspenderam nenhuma. 28 suspenderam apenas algumas. Apenas 4 suspenderam todas. Reino Unido. 28 responderam. 25. Caramba. 25 não suspenderam nenhuma. 2 suspenderam apenas algumas. Uma suspendeu todas. França. 16 responderam. 11 não suspenderam nenhuma. 3 suspenderam apenas algumas. 2 suspenderam tudo. Brasil! 15 responderam. 10 não suspenderam nenhuma. Uma suspendeu apenas algumas. 4 suspendeu todas. Polônia. 14 responderam. 8 não suspenderam nenhuma. 6 suspenderam apenas algumas. Nenhuma suspendeu todas as mestrinestinas. Alemanha. Famosa Alemanha. 8 responderam. 7 não suspenderam nenhuma. Uma suspendeu todas. Canadá. 8 responderam. Nenhuma suspendeu nenhuma mistrintentina. Todos continuaram do mesmo jeito. E é porque Canadá e Alemanha são a maior, os piores que tem. Aliás, não são não, né? É triste. Bélgica, 8 responderam. 7 não suspenderam nenhuma. Uma respondeu, suspendeu apenas algumas. Filipinas, 7 responderam. 4 não suspenderam nenhuma. 2 suspenderam apenas algumas. Uma suspendeu todas. Austrália, 7 responderam. 5 suspenderam nenhuma. 2 suspenderam apenas algumas. Vou procurar Costa Rica aqui.
Costa Rica, 7 respostas, suspendeu todas. Capaz. Deixa eu ver se põe 7 respostas e nenhuma suspendeu todas. Taiwan, uma resposta que foi a de não suspender nenhuma. Ucrânia também suspendeu nenhuma. Se bem que foi só uma resposta. É isso, pessoal. Eu fiz a matemática aqui, sei lá, o que a gente sabe que suspendeu todas as administrativas é 1%, mais ou menos, ou menos de 1% de todas as dioceses do mundo. Assim, se não teve, de acordo com a ciência aí, como o David está dizendo, ciência de Paulina, ciência de estatística, isso não é insignificante, não é confirmatório, né? A gente tem 8% de respostas de todas as jurisdições, né, dioceses, mais ou menos. Mas, de novo, não é insignificante. Ao que tudo indica, pelos dados que temos, a tendência é que uma minoria muito baixa suspendeu todas e pronto, né? Então, aqui eu já, agora que eu já achei, né? Esse aqui eu não lembro de ter lido, não. Do que é que fala. É, de novo, né? Não tem nem 30 que suspenderam totalmente a Argentina. Então pronto, né? Acho que acabou o assunto, né? Vai dar uma hora já. Mas então, eu, eu entendo, né, que o pessoal que gosta de assistir, já assistiu o Rito Tridentino, né, que acredita que a disseminação dele seja benéfica para o mundo hoje em dia, fique decepcionado, né, não goste, né, desse modo próprio. Agora, não sejamos ridículos, né, pessoal? Não sejamos ridículos. Eu vi gente dizendo, né, não, o Papa está mentindo. Ele fez isso aí por causa do telomacho. Ele fez isso aí porque ele quer perseguir os católicos tradicionais, ele quer destruir a missa tridentina, ele quer proibir a missa tridentina. É, quis tanto que tem missa tridentina na diocese dele. Não está proibido lá, ele permite. Na diocese dele, ao que tudo indica, da maioria das dioceses do mundo. Então, vamos ser justos, né? Não vamos ser malucos, né? Esqueça esse negócio de estudar para o Instagram, Instagram que é terra de maluco, e terra. Nada não. É isso, pessoal. Até a próxima.